Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje falaremos sobre a morte presumida. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos falar então um bocadinho sobre a morte presumida. Bem, a morte presumida assenta no prolongamento anormal do regime da ausência. Há uma inversão aqui da probabilidade de o ausente estar vivo. Decorridos 10 anos, então, sobre a data das últimas notícias, ou passados 5 anos, se, entretanto, o ausente completar 80 anos de idade, os interessados para o efeito do suprimento da curadoria definitiva têm, então, legitimidade para pedirem a declaração de morte presumida do ausente, nos termos do artigo 114, número 1 do Código Civil. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo. Artigo 114 tem como título Requisitos na subsecção 3ª com o título Morte Presumida. O número 1 diz-nos o seguinte: decorridos 10 anos sobre a data das últimas notícias, ou passados 5 anos, se entretanto o ausente houver completado 80 anos de idade, podem os interessados a que se refere o artigo 100 requerer a declaração de morte presumida. O artigo 100 fala-nos então sobre a legitimidade para a curadoria definitiva. Contudo, então, se a pessoa ausente for menor de idade, é necessário que decorram 5 anos sobre a data de declarar a morte presumida. O mesmo artigo ainda, no número 2, diz-nos o seguinte: a declaração de morte presumida não será proferida antes de haverem decorrido 5 anos sobre a data em que o ausente, se fosse vivo, atingiria a maioridade. Com fundamento, então, numa alta probabilidade prática da morte física do ausente, o artigo 115 do Código Civil prescreve que a declaração da morte presumida produz, então, os mesmos efeitos que a morte. Mas, por exemplo, o casamento não cessa ipso facto, artigo 115, como já aqui mencionamos, embora o artigo 116 dê ao cônjuge do ausente a possibilidade de contrair novo casamento sem necessidade de recorrer ao divórcio. Vamos dar uma vista de olhos a estes dois artigos. O artigo 115 tem como título Efeitos e diz-nos o seguinte: a declaração de morte presumida produz os mesmos efeitos que a morte. E o artigo 116 tem como título Novo casamento do cônjuge do ausente. O número 1 diz-nos o seguinte: o cônjuge do ausente casado civilmente pode contrair novo casamento. Neste caso, se o ausente regressar ou houver notícia de que era vivo, quando foram celebradas as novas núpcias, considera-se o primeiro matrimônio dissolvido por divórcio a data da celebração de morte presumida. Na esfera, então, patrimonial, em caso de regresso, verifica-se um fenômeno de subrogação geral, isto é, tem o ausente direito à linha A aos bens diretamente adquiridos por troca com os bens próprios do seu patrimônio. Aqui temos a subrogação direta. A linha B, os bens adquiridos com o preço dos alienados. Se no documento de aquisição se fez menção da providência do dinheiro, temos aqui uma subrogação indireta. E a linha C, ao preço dos bens alienados, subrogação direta também. E, obviamente, ser-lhe-á devolvido o patrimônio que era seu no estado em que o mesmo se encontrar. Havendo, porém, má-fé por parte dos sucessores, o ausente tem direito à indemnização do prejuízo sofrido ao abrigo do artigo 119
do Código Civil. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo 119, que tem como título Regresso do ausente, e diz-nos o seguinte: se o ausente regressar ou dele houver notícias, ser-lhe-á devolvido o patrimônio no estado em que se encontrar, com o preço dos bens alienados ou com os bens diretamente subrogados, e bem assim com os bens adquiridos mediante o preço dos alienados, quando no título de aquisição se declare expressamente a proveniência do dinheiro. O número 2, havendo má fé dos sucessores, o ausente tem direito a ser indemnizado pelo prejuízo sofrido. O número 3, a má-fé, neste caso, consiste no conhecimento de que o ausente sobreviveu à data da morte presumida. Bem, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, então, começaremos com um novo tema. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo na próxima semana. Até lá, fique bem.